Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã, daqueles que priorizaram, Pai, esse momento pela manhã em casa, Senhor Deus, de estarmos juntos, Senhor Deus, porém separados, mas que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos une em uma só fé, um só batismo, um só Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja conosco, ó Pai, nessa manhã, falando aos nossos corações. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Vou pregar aqui hoje presinho aqui no microfone, viu, gente? Vou ser contido hoje, vamos dizer assim. Você já teve a sensação que você queria que o seu dia tivesse um pouquinho mais de 24 horas? Que a sua semana tivesse um pouquinho mais do que 7 dias? Eu creio que todos nós, em momentos de dificuldade, né, em momentos em que as coisas se avolumam, vamos dizer assim, a gente fica querendo um pouco mais de tempo. Às vezes, quando nós estamos vivenciando algo muito bom, né, a gente diz, poxa, o tempo passou tão rápido, né? Ou quando estamos passando por algo tão difícil, a gente diz, o tempo não acaba, o dia não acaba, o tempo parece que não está passando. Ou às vezes, quando nós nos encontramos uns com os outros, né, perguntamos como estamos, né, como é que estão as coisas, né? A gente fala, não, está na correria, e parece que está sempre numa correria, e parece que sempre a gente não sai do lugar. Se existe uma coisa que é verdade para o mundo inteiro, é que todo mundo ganha diariamente 24 horas para administrar. E é impressionante como nós, seres humanos, usamos a mesma porção de tempo de uma maneira completamente diferente um dos outros. Então, hoje eu quero refletir junto com vocês, junto com a palavra do Senhor, a respeito do tempo, do nosso uso do tempo e da nossa relação e da maneira como Deus olha para o tempo, para que a gente possa aprender sobre esse tema nessa manhã. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. É um texto muito conhecido, até de pessoas que não têm muita intimidade com a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes capítulo 3. Abre a sua Bíblia aí em casa, ou ligue a sua Bíblia em casa, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8. Diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que nós possamos, ó Pai, nessa manhã ouvir o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, falar com nossas vidas, com os nossos dilemas, as nossas questões. Que a Tua palavra seja o nosso guia, que o Teu Santo Espírito seja o nosso tradutor, ó Pai, da Tua vontade. Me usa, ó Pai, como Teu servo pela Tua misericórdia. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Temos falado vezes após vezes, repetidamente, que o intuito do livro de Eclesiastes é tratar sob a perspectiva do propósito da vida. E
do meio, né, do capítulo 1 até o final do capítulo 2, o pregador, o sábio, né, ele vem trabalhando essa temática de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, de maneira depressiva, ao enxergar a vida com sua sabedoria, com seu olhar e sair experimentando várias coisas que são propósito na vida das pessoas e enxergar que no fundo tudo dá em nada, tudo dá em vaidade, né, inutilidade, porque as coisas são temporárias, nada preenche aquele anseio que tem dentro de nós, que nos faz clamar por um sentido, por alguma coisa maior do que nós mesmos. Tudo que ele encontrava debaixo do sol, sem a ótica de Deus, terminava nessa conclusão. No finalzinho do capítulo 2, ele muda um pouco o tom, quando ele foi à pregação do pastor Rodrigo, né, na semana passada, dizendo que não tem nada melhor do que você desfrutar do benefício do seu trabalho, contanto que você entenda que toda boa dádiva, toda coisa boa que você recebe, ela vem de Deus, e que ao mesmo tempo nós devemos nos contentar com a porção que Deus tem nos separado. E aqui começa uma nova unidade, né, uma nova tratativa, né, do pregador, incluindo agora esse poema, né, que é um poema sobre o tempo, né? O poema está aí do versículo 2 até o versículo 8, com 7 versículos, e a palavra tempo aparece 2 vezes em cada versículo, né? E aí são várias referências, né? São 4 vezes, perdão, em cada versículo. São 28 citações da palavra tempo. E ele vai incluir agora o tempo nessa reflexão, tendo em vista que tudo que ele encontrava era temporário. Então ele se viu, eu creio, tendo que começar a trabalhar essa perspectiva do tempo, para que a gente possa entender o nosso propósito aqui nessa vida. E o interessante desse texto, né, do versículo 1 ao versículo 8, é que, na verdade, no versículo 1 ele está fazendo uma afirmação, e que do versículo 2 até o final do versículo 8, ele está fazendo uma ilustração da afirmação. Qual é a afirmação para você entender esse poema e não ficar só, né, como muitas vezes a gente usa no dia a dia, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A gente não ficar somente no poema, a gente poder entender o contexto. A afirmação que ele faz está no versículo 1, que ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que o autor está falando nesse versículo 1 é que as coisas que acontecem debaixo do sol cumprem a um propósito determinado acima do céu. E ele começa a colocar várias coisas na vida que estão obedecendo aos propósitos para a qual Deus as criou, os momentos e os inícios e os fins para a qual Deus as criou. Todo o tempo obedece ao propósito de Deus. A gente precisa entender que antes do tempo começar a existir, na eternidade, Deus já estabeleceu os propósitos desse mundo, dos eventos, das pessoas, da história. O propósito de Deus, na verdade, ele antecede o tempo do seu cumprimento. E é muito interessante que quando o Antigo Testamento passa por aqueles 400 anos ali de intervalo, né? Não sei se você sabe, mas entre o Antigo e o Novo Testamento existem 400 anos de diferença, né? De Malaquias a Mateus. Mateus assim, né? O primeiro livro escrito, né? Do Novo Testamento. Foi feita uma tradução do hebraico original para o grego, né? Que ficou conhecido como Septuaginta. E essa palavra tempo, no grego, ela foi traduzida como kairos. O grego não é feito o português, né, que tempo é usado para tudo. Existe a palavra kairos e existe a palavra cronos, que é o que a gente mais conhece, né, da nossa cronologia, né? E o grego ele faz a distinção entre um tempo do homem, contável, e um tempo de Deus, que é o chamado kairos, onde as coisas acontecem conforme o seu propósito e não conforme o nosso relógio, vamos dizer assim, como a gente está acostumado a contar, vamos dizer assim. Então, o que o autor está querendo dizer, do versículo 2 ao versículo 8, é que das coisas mínimas às coisas maiores,
dos inícios absolutos aos fins absolutos, como a primeira frase, né, a primeira assertiva que ele coloca, que o nascer e o morrer, né, que compreende toda a nossa vida, o alegrar-se e o chorar, todas as coisas da nossa vida, todos os intermédios que estão nesse intervalo, elas, na verdade, obedecem ao propósito de Deus. E, de fato, não é preciso muita sabedoria para você entender que você não escolhe o dia que você nasce. Também não é preciso muita sabedoria para entendermos que nós não escolhemos o dia que nós morremos. E assim ele vai colocando que, na verdade, tem muita coisa que, por mais que a gente possa decidir, tem muita coisa que a gente não vai decidir. Ele fala depois sobre plantar e colher, né? Você pode decidir plantar no inverno, uma decisão sua. Mas o que é que vai acontecer se você tomar uma decisão contra o propósito de Deus? Não vai dar certo. Porque não é o tempo determinado para fazer aquilo. Porque quem estabelece as estações e os momentos em que elas começam e em que elas terminam, foi o próprio Deus ao criar o sistema do universo. Nós, como criaturas, nos cabe conhecer esse propósito e obedecê-lo, senão a gente vai de encontro àquilo que o próprio Deus criou. E aqui ele vai colocando outros exemplos. É muito interessante como nós não controlamos até os momentos em que nós vamos sorrir e chorar. Quando é que você vai ter que enfrentar um momento difícil financeiro, um momento difícil na família, um momento difícil de doença? Você controla isso? Não, muitas vezes a gente não controla isso. A gente aprende a lidar com essas coisas e pode até aprender a sorrir em momentos de choro, porque cremos no propósito de Deus. E podemos até chorar também em momentos que outros estão rindo. Não estamos controlando o momento, como ele coloca aqui, de abraçar. Não é verdade? Queremos voltar à normalidade, queremos poder andar sem máscara, queremos poder dar aquele abraço forte no irmão, ficar sem saber como é que faz, né, para poder cumprimentar o outro. Mas Deus, em seu propósito, determinou que não é tempo para isso. Então, o poema está nos ensinando que do nascimento à morte, do riso ao choro, da dor à cura, da destruição à construção, da guerra à paz, Deus tem um propósito para todas as coisas. E diferente dos outros temas que ele vem apresentando, principalmente no capítulo 2, na metade do capítulo 1, ele aqui não está reclamando do tempo. Ele aqui não está dizendo, poxa, como é vaidade, como é fútil a nossa vida, porque nós temos tempo para tudo. Não. Ele agora está passando do sol. Ele está indo para a ótica de Deus, dizendo assim, Deus, eu sei que tu tens um propósito para tudo que acontece aqui embaixo. Mas sem essa ótica de Deus, a vida voltaria a ser aquela tônica pesada do capítulo anterior. Meus irmãos, o que esse versículo nos ensina é uma das doutrinas que eu acho que nós, como cristãos, mais precisamos ouvir e reouvir, e reouvir, e reouvir, porque o nosso coração insiste em esquecer, em parte por conta do pecado também, que é a doutrina da soberania de Deus. O que o texto está querendo dizer é que Deus é soberano. Ele é quem controla as nossas vidas. E ele controla não de maneira aleatória, como se fosse uma criança que não sabe o que está fazendo. Ele coordena as coisas de acordo com aquilo que ele planejou. Ele coordena as coisas de acordo com o seu propósito. E eu sei que a soberania de Deus, muitas vezes, pode nos levar a ter reações diferentes. E é aqui que a gente precisa refletir sobre isso. Porque a soberania de Deus, ela pode nos levar a uma entrega errada de achar que nós vivemos um fatalismo. As coisas vão acontecer, Deus determinou, e pronto, é isso aí, não tem o que fazer não, é sentar na rede e esperar Deus fazer o que Ele quer aí. Por quê? Porque Deus mandou. Deus é que tem um propósito. Esquecemos que dentro do propósito de Deus, Deus também nos concedeu responsabilidades. Deus nos concedeu escolhas que nós devemos fazer de maneira sábia, está dentro do propósito de Deus. Deus escolheu vários meios para cumprir os fins que Ele estabeleceu e que se a gente não pega esses meios, a gente está ignorando também
a palavra de Deus. Então, uma reação errada à soberania de Deus é esse fatalismo e apatia de que nós não podemos fazer nada, de que nós nem sequer devemos fazer nada, porque, na verdade, quem governa tudo é o próprio Deus, e nós nos esquecemos de cumprir aquilo que o próprio Deus também nos ordenou. Como é que Deus administra a vontade dele e a nossa responsabilidade? Isso aí, meus irmãos, está no coração do Senhor e cabe à mente dele. A segunda reação que a gente pode ter em relação à soberania é agindo em rebelião, não permitindo ou não querendo permitir que Deus controle todas as coisas, tentando, se esforçando ao máximo para controlar aquilo que é incontrolável. Eu lembro uma vez que eu estava em um treino, né, lá em Noronha, e estava a minha turma assim, e a gente estava falando sobre a construção da igreja, né, de Fernando Noronha. E eu falando que eu dou graças a Deus, porque Deus tinha me usado, né, dentre tantas coisas, para começar a levantar a igreja lá. E aí eu lembro de uma amiga minha, que ela não era cristã, e ela disse assim, não, essas coisas estão saindo porque você está correndo atrás. Eu disse, eu sei que eu tenho que correr atrás, mas se Deus não quisesse, não sairia. Peraí, agora Deus controla tudo que a gente faz, é? Eu disse, Deus controla tudo que a gente faz, porque se Deus tivesse me deixado doente ou me deixado aqui pouco tempo, eu ia conseguir alguma coisa? Ela fez não. Eu disse, então ele controla tudo que a gente faz. Ela ficou meio assim, né? Mas como é interessante, como o ser humano muitas vezes pensa que ele que está controlando a coisa. Como a gente, no nosso pecado, né? Eu não lembro agora quem é o autor que diz isso, mas eu creio que seja C.S. Lewis, que ele diz que o pecado é toda a tentativa de independência de Deus. Então, dentro do controle do tempo, o homem diz assim, não quero que Deus controle o tempo. Quem faz a minha história sou eu, quem faz o meu sucesso sou eu. E, na verdade, essa é uma desventura frustrante. Porque por muitas vezes Deus vai desfazer a nossa agenda. Mas existe uma terceira forma, e uma forma correta de a gente lidar com a soberania de Deus. Primeira coisa, crer na soberania de Deus, vivenciar a soberania de Deus, ela pode nos levar a uma profunda adoração, de olhar para as coisas e ver que Deus está acima de todas elas. Não importa o quão terríveis, difíceis, maravilhosas, encantadoras elas sejam, Deus ainda está acima de todas elas. Não servimos a um Deus fraco, né? Quando eu fiquei estudando, né? A gente vê na escola, às vezes a gente conversava sobre isso no seminário, sobre os deuses gregos, né? E aí, os deuses gregos têm falhas, eles erram uns com os outros, um cuida de uma coisa, outro cuida de outra. O Deus da palavra de Deus, que é o Deus verdadeiro, ele não tem falha. E ele não departamentaliza a história. Ele que coordena tudo, ele que é o Deus poderoso sobre todas as coisas. Então, a soberania de Deus, olhada da maneira correta, com os olhares espirituais corretos, elas nos levam à adoração ao nosso Deus. E a segunda coisa que a soberania de Deus, olhada com essa ótica, deve nos fazer, é descansar no controle bondoso do nosso Senhor. E é por esta razão que a gente precisa ouvir tantas pregações quanto possível sobre soberania. Porque o nosso coração insiste em controlar, e essa tendência de controlar nos faz não descansar, porque a gente assume o lugar de Deus na história. E aí não dá certo. Mas quando nós sabemos que nada na nossa vida vai fugir do propósito de Deus, Deus utiliza até os nossos erros para construir a nossa história. Deus transforma o mal em bem no seu poder. A gente deveria sair muito mais da ansiedade para a expectativa do que é que aquele que tem todas as coisas alinhadas vai fazer. E a gente aprende a descansar de fato no Senhor, porque a gente confia no controle absoluto do nosso Senhor. Meus irmãos, dentro dessa perspectiva de tempo, que há tempo para tudo
na nossa vida, há um propósito para cada coisa, há um propósito no choro, há um propósito no riso, há um propósito na guerra e há um propósito na paz. Nós precisamos lembrar de Cristo Jesus, que a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que Jesus veio na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o momento exato onde várias coisas iriam convergir para aquele momento acontecer. E essa convergência é a vinda de Jesus Cristo a esse mundo. A chegada dele, Jesus falou assim, a minha chegada a vocês é a revelação de que o tempo do reino de Deus é chegado. Ele mesmo falaria isso lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Quando nós falamos sobre o tempo e Jesus, ninguém prendeu Jesus antes da hora. Ninguém conseguiu crucificar Jesus antes da hora. Por quê? Porque não havia chegado o propósito de Deus. Os líderes, religiosos da época estavam doidos para prender Jesus. Sempre buscavam uma oportunidade para isso acontecer. E a sensação deles é que quando eles conseguiram, eles, a gente conseguiu. Mas na mente de Jesus, o que é que ele dizia? É chegada a minha hora. Ele já sabia que havia um propósito de Deus por trás de tudo aquilo que ele estava ou estaria para vivenciar. Deus tem os propósitos aliados aos tempos de uma maneira tão firme, tão apertada, que Jesus morreu no dia certo, e antes dele morrer ele faz, 3 dias depois, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. É algo, meus irmãos, que eu e você não conseguimos fazer. A gente não consegue dizer, Muita dona de casa aí está assistindo o culto, glória a Deus, e está pensando o que é que vai acontecer com o almoço depois de terminar o culto, E Deus consegue dizer assim, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não é uma opinião, não é uma possibilidade, é uma certeza, porque Ele é quem coordena o tempo e é Ele quem coordena o propósito. E é muito interessante nessa história da ressurreição de Jesus, que Jesus anuncia isso aos discípulos, mas eles não ficam contando o tempo. Era para os discípulos estar na contagem regressiva, Jesus morreu ontem, já passou um dia, já virou sábado, já estamos no segundo. É amanhã, ele disse que é amanhã. Não. Como eles não conseguem controlar, eles não conseguem entender que Deus também, muitas vezes, controla. Eles se assustam com Deus, controlando os mares e os ventos. Jesus sabia que a mão dele não estava, a vida dele não estava nas mãos dos poderosos. Ele sabia que a vida dele estava na mão do propósito de Deus. E Jesus Cristo nos promete lá no capítulo 22, e em vários outros textos, mas no capítulo 22 é colocado de maneira muito linda, do Apocalipse, que ele diz assim, em breve eu vou voltar. No tempo certo, de acordo com o propósito estabelecido para aquele tempo, eu vou voltar. E ele vai voltar. Da mesma maneira como ele disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Da mesma maneira como a Bíblia nos registra que ele subiu aos céus e de lá ele virá. Se Deus, meus irmãos, existe antes do tempo, se Deus se inseriu dentro do tempo cronológico, do tempo Cronos, qual é a expectativa de Deus para que nós vivenciemos o tempo? Como nós devemos olhar e utilizar, vamos dizer assim, o tempo? E aqui eu quero mostrar para vocês, no tempos de hoje, conselhos práticos do que nós podemos fazer com o nosso tempo. A primeira coisa que eu quero que você guarde da palavra de hoje pela manhã é que o tempo é de Deus. Nós vivemos fazendo planos para o nosso tempo, mas a grande verdade é que o tempo não segue a nossa agenda, mas segue a agenda de Deus. É o que nos ensina de maneira muito clara, Provérbios 16, versículo 1, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu estava conversando com meus pais essa semana,
E meu pai está com um carro quebrado, né? Estava com o carro quebrado, quebrou a adaptação dele. E ele teve que vir de Gravatá e mandar, e aí a adaptação foi para Minas Gerais, aí não deu certo, aí comprou outra, aí colocou um cara, e o cara estava enrolando, aquela coisa toda. E aí minha mãe colocou uma vez, conversando comigo, assim, meu filho, uma das coisas que nós temos aprendido de maneira muito clara nesses últimos meses, ou até ano, né, que já virou um ano, ele disse que a agenda não é nossa. E teve um outro dia que eu estava conversando com meu pai, ele, não, porque que é isso, que aconteceu aquilo, e que fulano me enrolou, e que não sei o quê. Aí ele mesmo parou e fez, calma. Está demorando porque Deus quer que demore. E ele se tranquilizou. O que é que ele estava querendo dizer para ele mesmo? Ele estava reafirmando aquilo que a Bíblia coloca aqui. Deus tem um propósito para tudo, se ainda não aconteceu, é porque Ele tem um propósito, e me cabe descansar nisso. E aí o coração aquieta. Porque é o coração querendo brigar com o tempo de Deus, querendo fazer as coisas acontecerem no tempo de Deus, mas a agenda é dele, não é nossa. Meus irmãos, tentar forçar as coisas, tentar forçar com que as coisas aconteçam antes do tempo, e muitas vezes você vai estar lutando contra o propósito de Deus. E aqui vem a parte triste, porque eu acho que tem hora que Deus permite que a gente force. E desfrute da escolha errada que a gente está fazendo em não esperar pelo tempo de Deus. Nós precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus e vale a pena. Quero que você abra a sua Bíblia aí rapidinho, em Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 31, falando aí sobre essa perspectiva de entender que o tempo é de Deus e esperar no tempo de Deus. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Agora fala o seguinte, não espera pelo Senhor. Quem não espera pelo Senhor, pode inverter o versículo aí. Quem não espera pelo Senhor, esgota suas forças, não sobe como as águias, corre e se cansa, caminha e se fatiga. Então, o que a Bíblia está querendo dizer é que vale a pena esperar pelo momento do Senhor agir. Isso não significa falta de ação, isso não significa falta de proatividade. Isso significa sensibilidade à ação do Espírito, de entender quando não chegou o tempo de alguma coisa ainda. Precisamos clamar por sabedoria do Senhor, para saber em que momento o versículo muda. Em que momento eu saio do início do versículo 2 e vou para o final, do início do versículo 3 e vou ao final. Qual é, Senhor, o momento de construir? Qual é o momento de derrubar? Qual é o momento de espalhar pedras? Qual é o momento de ajuntar pedras? Qual é o momento de abraçar e de deixar de abraçar? Para saber o discernimento de uma coisa e para outra, a gente precisa clamar pela sabedoria de Deus, para que a gente não fique tempo demais em algo que Deus não quer mais que a gente fique ali. Quando é que Deus está nos levando a encerrar alguma coisa e iniciar uma outra? Ou às vezes, qual é o tempo que Deus não está pedindo nem para encerrar, nem para começar? Só Deus pode nos dar essas respostas, porque só Ele tem os propósitos. É claro que a Bíblia fala, né, que na multidão de conselheiros há segurança. A sabedoria é um processo que se inicia em Deus, mas ele também é um processo coletivo, onde nossos irmãos participam e devem participar no nosso dia a dia, para que a gente vá atingindo um coração sábio. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, é que Deus é o dono do tempo. E como Deus é o dono do tempo, toda a parcela que recebemos de tempo, na verdade, é algo que está sendo confiado às nossas mãos. A gente utiliza esse termo como mordomia cristã. O bom mordomo, ele sabe administrar aquilo que é colocado na mão dele, né? Sabe reger da melhor forma aquilo que é colocado. Então,
Assim como Deus coloca capacidade física, mental, financeira, o tempo, eu creio que é dos elementos que Deus nos concede, que são um dos mais preciosos que a gente tem para administrar, porque ele é sempre perdido. Tudo aquilo que você investe, nunca mais você vai encontrar. Todo o tempo perdido da sua vida para trás em futilidade, foi perdido em futilidade. E pronto, você perdeu aquilo dali. Então, a nossa administração do tempo precisa ser algo muito bem feito, precisa ser algo muito bem pensado, precisa ser olhado com carinho, com um olhar de temor diante da palavra, porque muitas vezes estamos perdendo tempo, gastando tempo, e nem sequer encaramos isso como um problema nosso. Deus nos fala que nós precisamos aprender a remir o tempo, a economizar, a usar melhor o nosso tempo. Por quê? Porque ele é finito. Eu gosto de pensar uma coisa sobre o tempo e a minha vida, que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando eu olho para trás, e eu olho para frente da minha vida, eu olho uma única vida que Deus nos deu para oferecer a Ele. E que em cada fase dessa vida você vai ter uma potência que na outra você não vai ter. Se você pega a juventude, você tem muita força, você tem muita energia para oferecer para Deus. Se você pega a segunda fase aí da vida adulta, você já não vai ter tanta energia, nem tanta força, mas você vai ter maturidade para oferecer a Deus. Você vai ter constância para oferecer a Deus. E quando você olha para uma fase mais velha da vida, você vai ter sabedoria para compartilhar. Você, provavelmente, se Deus lhe der esse tempo, você vai estar mais tempo para cuidar das pessoas, porque o trabalho talvez não lhe sugue mais tanto. Só temos uma vida para oferecer ao nosso Senhor. Que a gente não olhe para trás e se arrependa da maneira como nós administramos o nosso tempo. Que a gente fique em constante análise da melhor forma como a gente poderia estar oferecendo a nossa vida, logo o nosso tempo a Deus. Tinha um professor meu que ele dizia assim: você é o que você faz repetidas vezes. E o que você faz repetidas vezes é a maneira como nós usamos o nosso tempo. Às vezes a gente acha que não tem tempo para as coisas. Teve uma época que eu fiz um tratamento comigo para parar de dizer que eu não tenho tempo. Eu não usava mais a palavra tempo, eu usava a palavra prioridade. Não tive tempo para fazer isso essa semana. Eu não dizia mais isso, eu dizia assim: eu não tive prioridade para resolver isso essa semana. E aí eu comecei a ver que algumas coisas que eu dizia, eu não tive prioridade para isso essa semana, na verdade eu me sentia mal por dizer isso, era verdade, mas eu me sentia mal por quê? Porque eu devia ter tido prioridade para aquilo dali. E outras coisas eu não tive prioridade para isso mesmo, e não tive mesmo, não continuo tendo. Né? Faltou consertar aquilo ali em casa, eu disse, essa semana não tive prioridade para isso não. E aí eu olho para as coisas que de fato eu tive prioridade, e aí eu me alegro, mas em muitos outros momentos, a gente olha para a vida e diz assim: poxa, eu devia ter tido prioridade, tempo, para aquilo na minha semana, no dia de hoje, eu não tive. E isso precisa ser corrigido. Então nós precisamos ser bons mordomos do nosso tempo, porque nós também iremos prestar conta a Deus da maneira como nós usamos o nosso tempo. E a outra verdade que eu quero deixar com vocês aqui nessa manhã é que o tempo um dia vai acabar. O texto começa dizendo isso, no versículo 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Martinho Lutero, o homem que Deus usou para a reforma protestante, um deles, um dos grandes homens, ele disse assim: você não pode viver mais tempo do que o Senhor determinou, nem morrer antes disso. A gente precisa lembrar que o tempo é uma forte lembrança de que um dia nós vamos morrer. Mas nós, como cristãos, não devemos temer a morte. Mas nós também, como cristãos, não devemos viver como se ela nunca fosse chegar. A gente precisa aprender, e uma das coisas que esse texto nos ensina é esse equilíbrio desse mundo, das dinâmicas, desafios e conflitos desse mundo. Por que nós não devemos temer o dia da nossa morte? Primeiro,
que com Covid ou sem Covid, com câncer ou sem câncer, com qualquer outra doença, comorbidade que a gente tem ou sem, o dia da nossa morte, ele obedece ao propósito de Deus e não ao avanço da medicina. Não tem nenhum dia a mais que a gente vai viver porque a gente conseguiu fazer alguma coisa. Também não tem nenhum dia a menos que a gente vai perder, porque Deus estabeleceu o seu propósito para a nossa vida. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós temos a esperança de viver uma eternidade com Ele. Paulo, ao falar sobre isso, lá em Filipenses capítulo 1, ele fala disso: olha, para mim, o viver é Cristo. Quando eu morrer, é lucro. Eu lembro quando a primeira vez que eu estava meditando sobre essa palavra, né, quando eu era adolescente, eu disse: caramba, como é que a pessoa faz para chegar nessa convicção do coração de olhar para a morte como lucro? Eu disse: não, senhor, para mim não é lucro não. Para Paulo podia ser, mas para mim não é não. Mas ele continua dizendo assim, porque ele diz assim: porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Se a gente para no versículo 21, a gente perde a preciosidade da história, né? Meus irmãos, o dia em que o nosso tempo acabar, vai ser o melhor dia da nossa vida. Porque vai ser o dia em que vamos entrar na presença do nosso Senhor e viver uma eternidade com Ele. Nós não devemos temer o dia da nossa morte, porque a nossa fé nos dá uma esperança muito maior do que tudo que esse mundo passageiro tem para oferecer. Para terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo, só voltar um pouquinho aí a Bíblia, Salmo de número 90. Não tem como não terminar com esse versículo. Salmo de número 90. Versículo 12. Salmo 90, 12. Diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés sabia, meus irmãos, que esse salmo era de Moisés, que ele estava numa corrida contra o relógio. Que nós possamos usar o nosso tempo de uma maneira que alegre o nosso Senhor e redunde na glória do nosso Senhor. Assim como a nossa vida, o nosso corpo, o nosso dinheiro, os nossos talentos não são nossos, mas são de Deus, que você possa ficar no seu coração que, na verdade, o seu tempo também serve para o propósito de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã, pelo tempo que o Senhor nos concedeu em volta da Tua palavra. Senhor Deus, nos ensina a desafiar-nos a nós mesmos em relação ao uso, ó Pai, do nosso tempo, mas nos ensina também, Senhor Deus, a descansar nos propósitos para qual você tem para cada tempo da nossa vida. O nosso valor, Senhor Jesus, não está na quantidade de coisas que nós fazemos, da maneira produtiva ou improdutiva como nós usamos o nosso tempo. O nosso valor está, acima de tudo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, nesse grande amor derramado sobre nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver de uma maneira cada vez mais parecida com Teu Filho Jesus, que não veio para essa terra para fazer as suas próprias vontades, mas o tempo todo veio dizendo e reafirmando: eu vim para que isso se cumpra, para que isso se cumpra, que a nossa vida seja um cumprimento da Tua vontade. E é assim que nós choramos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.